Você sabe o que são níveis da consciência humana? Você sabia que há uma consciência em todos os seres da natureza? Você sabe quais são os níveis da consciência do ser humano? Nesse vídeo vamos te ensinar como expandir sua consciência. Você também vai aprender nesse vídeo sobre física quântica, como a própria física quântica explica a consciência. E vai ver também que além da perspectiva universal, a manifestação da consciência ocorre em 3 níveis. E esses 3 níveis estão presentes em todos os seres humanos. Entre os pioneiros a estudar o tema está Sigmund Freud, e ele descreve em 3 níveis de consciência: a mente consciente, a pré-consciente ou inconsciente pessoal, instintos e traumas pessoais reprimidos, e a mente inconsciente, que ele trata como inconsciente coletivo. Na verdade, Freud está definindo os elementos da psique humana. O escritor britânico Richard Barrett define em 7 os níveis da consciência humana. Após analisar suas teses, percebe-se que ele é muito parecido com a pirâmide das necessidades de Maslow. Primeiro nível de sobrevivência, a pessoa está presa à necessidade de ganhar dinheiro para as necessidades fisiológicas, que são comida e descanso. O segundo nível se refere à necessidade de segurança, compra de casa, carro, apartamento. Nesse nível, a pessoa está presa à necessidade de relacionamentos afetivos e também pessoais. E no terceiro nível vem a autoestima, que se refere à busca pelo sucesso profissional e a própria realização pessoal, passando pela aprendizagem intelectual até chegar ao 7º nível. Assim, Barrett faz uma associação entre os níveis de consciência e as necessidades humanas. Dessa forma, enquanto não forem superadas as primeiras necessidades, as pessoas não vão evoluir para os níveis acima, como por exemplo buscar sucesso profissional e a própria evolução pessoal. Mas como falar de evolução espiritual com quem ainda está passando fome? Em tese é coerente e de forma empírica, mas não há uma relação direta entre o nível de consciência e o nível de prosperidade financeira das pessoas. E entre o nível e consciência e uma graduação acadêmica, por exemplo. Pois um bilionário de Wall Street, ou talvez um PhD de Harvard, pode ter um nível de consciência inferior a um aborígena australiano, por exemplo. O conceito de consciência para a física quântica difere da noção da psicologia. Logo, não se confunde a noção de mente consciente com uma parte que está relacionada com a lucidez, com a capacidade de estar ciente. A racionalidade, no sentido, pode nos julgar a fazer escolhas, sendo uma porção superficial de nossa psique e que se completa a mente inconsciente, ela representa o lado oculto, subconsciente da nossa própria mente. Consciência em termos quânticos significa a matriz que permeia todos os seres e não somente os humanos. Os seres são fragmentados de consciência individualizada. A consciência tem existência própria que transcende a matéria, independente do cérebro humano, pois a física quântica tem princípio de causalidade descendente, que é a consciência cria matéria. Para a física quântica, níveis conscientes é a base de evolução dos seres humanos. O ser homem, nessa concepção, se diferencia de um animal devido ao seu grau de consciência. Houve um salto quântico de consciência. No ser humano tem autoconsciência e cognição, e fisicamente possui uma camada no seu cérebro, o neocórtex, que vai lhe permitir fazer essas coisas. Assim, dessa forma, é correto classificar o reino animal e não como animal, como se ensina oficialmente em escolas e universidades. Entre os seres humanos, de acordo com a física quântica, há de grosso modo 3 níveis de consciência: o primeiro, o segundo e o terceiro nível. E nessa concepção, sobe de nível através de saltos quânticos conscientes. Esses saltos envolvem uma evolução intelectual, emocional, espiritual e moral. O primeiro nível é o estado de adormecimento. Esse nível se refere ao nível animalesco ou de dormência mental. Há 2 grupos de indivíduos nesse nível. Nesse nível se encontram as massas. A maioria das pessoas está no nível adormecido, que é uma contração da consciência. Nível repetitivo, confusão mental, estar no piloto automático. Fazer as mesmas coisas todos os dias. É a sua rotina. Animalesco porque as pessoas nesse nível reagem por instintos às situações. Agem por necessidade. Comida, segurança, proteção, sexo. E segue o que chamamos de efeito manada. Efeito manada descreve situações em que indivíduos em grupos reagem todos da mesma forma. Assim, se refere a comportamento de rebanho. Seguir a boiada, seguir as multidões. Nesse estado, as pessoas passam a se comportar de acordo com a maioria.
Porque todo mundo faz, eu devo fazer, sem nenhuma análise racional do que está fazendo. Como, por exemplo, é o caso da Boate Kiss. A tragédia poderia ter sido menor. Outra característica é o pensamento de massa. É a pessoa que gosta de pensar como a maioria. Ora pensam sobre a influência da grande mídia, ora pensam por meio da crença limitante adquirida na infância e na adolescência, ou na crença que é imposta pela igreja. Por exemplo, ganhar dinheiro para a maioria das pessoas é sinônimo de procurar emprego, e ela não consegue ver outras possibilidades. Do mesmo modo, o dia de trabalho se restringe de segunda a sexta-feira. Logo, sábado e domingo não se faz nada de produtivo. O segundo grupo são os que a psicologia chama de desvio de personalidade. E estima-se que apenas 1% da população tem esse total. E não por coincidência, 80% dos presos. Se pessoas que vivem nas sombras têm inteligências persuasivas, porém têm baixo nível de consciência, são incapazes de ter amor ao próximo e pensar talvez no bem comum, agem sempre por interesse das pessoas. Representam as sombras, o lado negativo do ser humano. E são exemplos desse grupo mercenários, corruptos, ditadores, charlatões, psicopatas, sociopatas, sádicos, masoquistas, pedófilos e muitas outras coisas. O segundo nível é o estado de desperto. Esse nível se refere ao nível de pessoas que têm consciência de sua capacidade e habilidade para simplesmente realizar as coisas e mudar de vida. Estes passam a ser co-criador de sua própria vida, e eles fazem isso de forma consciente, pois entendem as leis do universo. Essas pessoas são as que saíram do nível animalesco, se soltou da multidão. Ou seja, ela teve que sair do cérebro reptiliano, deixar de ser egoísta e começar a olhar para dentro de si mesmo. O desperto não se desmonta por qualquer problema. Não precisa da aprovação dos outros para ser feliz e simplesmente realizar as coisas. São pessoas que buscam mudar de vida, gostam da mudança, começam a questionar seus valores, ver o mundo com outros olhos. Começa simplesmente a pensar grande, tem controle de suas emoções. São pessoas que se afastam de sentimentos negativos, se afastam do medo, do ciúme, do ódio, da ganância. Têm crenças positivas sobre a prosperidade de sua própria vida. Têm alegria, amor e gostam de estudar assuntos que desenvolvem sua própria consciência. Ter uma intuição mais apurada passa a receber insights, ideias criativas, e começa a seguir essas ideias. Há uma corrente de pensamento de estudiosos dentro da física quântica que afirma que grande parte das crianças nascidas após 2012, por razões que não cabe a esse vídeo discutir, já nascem despertas. E elas são conhecidas por ter um nível de consciência além de sua experiência juvenil. Elas são crianças sensíveis, amorosas, talentosas e intuitivas. O terceiro nível de consciência é o estado de um avatar. Nesse nível se encontram os grandes da humanidade. São os homens e mulheres que deixou legado para a humanidade em todas as áreas da atividade humana. São pessoas que alcançam a maestria. Ela acabou despertando todo o seu potencial oculto. Essas pessoas no mundo oriental são chamadas de seres iluminados. E o mundo hindu chama esses seres de avatares. Vamos definir como conscientes arquétipos. Os grandes da humanidade são personificação dos arquétipos. São modelos de pessoas. São exemplos a ser seguidos. E eles foram perfeitos no que fizeram. Os grandes deixou um legado positivo para a humanidade. Todos têm um mental, emocional e espiritual de uma forma muito elevada. Os seus pensamentos, suas frases e seus legados comprovam isso. E são exemplos Albert Einstein, Alexandre o Grande, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Cleópatra, Nelson Mandela, Henry Ford, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, muitos outros. Entendendo esses três níveis de consciência, você começa a se entender e a entender as pessoas. E se identifica em qual nível você se encontra. E o nível de consciência das pessoas próximas é o nível das pessoas que têm sucesso na vida. Também vai começar a perceber o nível das pessoas através de suas palavras e comportamentos. As pessoas são diferentes por níveis de consciência. Quanto maior o nível de consciência, mais ela começa a perceber as coisas. Mais dinheiro ela ganha, ela melhora seus relacionamentos e ela acaba se tornando mais feliz em todos os seus aspectos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.